Olá! Sejam bem-vindos a esta análise sobre a jornada épica de uma das franquias mais lendárias dos videojogos. Sim, vamos falar de Street Fighter. A história é fascinante. Como é que um único jogo consegue praticamente sozinho salvar os arcades, tornar-se um fenómeno mundial, para logo depois quase desaparecer? E claro, como é que ele regressa de forma triunfal? É isso que vamos desvendar. Para entender a lenda de Street Fighter, não vamos começar exatamente pelo início, mas sim pelo momento que mudou tudo. O momento que iniciou uma verdadeira revolução nos arcades e nos videojogos para sempre. O primeiro Street Fighter, de 1987, foi como o ensaio de uma banda antes do grande concerto, sabe? As ideias básicas estavam lá, mas a execução era um bocado lenta, meio travada, não conseguiu realmente cativar o público. Foi um vislumbre do que estava para vir, mas ainda não era a lenda. E então, em 1991, veio o estrondo. Chegou Street Fighter 2. E olha, isto não foi apenas uma sequela. Foi um terremoto que abalou a indústria e redefiniu completamente o que um jogo de luta podia ser. Mas o que é que o tornou tão revolucionário? Foram conceitos que hoje em dia parecem óbvios. Foi este jogo que introduziu a ideia de combos, permitindo encadear ataques de forma criativa. Criou um elenco de personagens super carismáticos, cada um com um estilo único. E, o mais importante, focou-se no equilíbrio para que cada luta fosse uma batalha justa de pura habilidade. Foi esta combinação que o transformou numa febre mundial. Só que estar no topo traz os seus próprios desafios, não é? O sucesso de Street Fighter 2 levou a Capcom a uma encruzilhada. E o que se seguiu foi um período de crise e, eventualmente, de renascimento, marcado tanto pelo excesso como por uma experimentação muito ousada. A concorrência estava a apertar, especialmente com o Mortal Kombat a fazer muito barulho. A resposta da Capcom? Uma enxurrada de atualizações. Primeiro, a Champion Edition, depois a Turbo para acelerar as coisas e, finalmente, a Super, com novos lutadores. Embora fosse uma estratégia inteligente para manter o jogo fresco nos arcades, acabou por saturar o mercado. Eram demasiadas versões. E depois, a Capcom deu um passo super arriscado com Street Fighter 3. Artisticamente, era uma obra-prima. A animação 2D era de outro mundo e introduziu o complexo sistema de parry, que premiava uma defesa perfeita. O problema? Substituiu quase todo o elenco icónico. Isso afastou muitos fãs e, apesar de ser hoje venerado pelos jogadores mais dedicados, na altura foi um fracasso comercial. E como se não o bastasse, no início dos anos 2000, o próprio palco onde estes duelos aconteciam começou a desaparecer. Sim, a era dourada dos arcades estava a chegar ao fim. Sem a sua casa, os arcades, a outrora poderosa franquia Street Fighter, entrou num longo e silencioso período de hibernação. Parecia mesmo que o combate tinha terminado de vez. 8 anos. Foi este o tempo que o mundo ficou sem um novo jogo principal de Street Fighter. Para a comunidade de fãs, pareceu uma eternidade. E então, em 2008, o silêncio foi quebrado. Street Fighter FE explodiu em cena, misturando de forma brilhante a nostalgia do elenco clássico com um novo estilo visual e mecânicas modernas. Não foi apenas um regresso, foi um verdadeiro renascimento que reacendeu toda a comunidade e colocou a franquia de volta no trono. Mas o regresso de Street Fighter não é a única história aqui. Na verdade, o seu sucesso lá nos anos 90 abriu a porta para uma das colaborações mais estranhas e maravilhosas da história dos jogos, o encontro de universos com a Marvel. A pergunta é, por que juntar lutadores de rua com super-heróis? À primeira vista parece uma ideia meio maluca, não é? Mas a resposta está no timing perfeito e no clima de negócios muito particular dos anos 90. Pense nisto como um casamento perfeito. De um lado tínhamos a Capcom, a rainha absoluta dos jogos de luta 2D. Tinha a tecnologia, os artistas, a experiência, tudo. Do outro lado, a Marvel, um gigante da cultura pop com personagens mundialmente famosos, mas que precisava de bons videojogos. Uma precisava de expandir o público, a outra precisava de um parceiro tecnológico. Foi uma jogada de gênio para ambos. E esta parceria não aconteceu de um dia para o outro. Começou como um teste, em 1994, com a Capcom a fazer um jogo dos X-Men. Correu tão bem que levou ao primeiro confronto direto em 1996, com X-Men vs Street Fighter. A evolução natural culminou em 2000, no auge da série, o lendário Marvel vs Capcom 2, um clássico absoluto.
Portanto, o que isto nos mostra é que este crossover não foi só uma ideia criativa, foi uma decisão de negócios muito bem calculada. A Capcom usou a sua tecnologia já existente, juntou-a com as personagens da Marvel e criou algo totalmente novo com um risco financeiro mínimo. Foi uma jogada brilhante. Então, se era tão bom, por que é que esta era dourada terminou? Bem, por duas grandes razões. Primeiro, os custos para licenciar as personagens da Marvel dispararam. E depois, a Disney comprou a Marvel em 2009, o que mudou completamente as regras do jogo e tornou estas colaborações muito mais complicadas e caras. As condições perfeitas que permitiram este crossover simplesmente desapareceram. Mas o impacto desta colaboração vai muito além dos negócios. Ao juntar estes dois universos, a Capcom não estava só a misturar personagens, estava a criar uma filosofia de jogo completamente nova, dividida entre o estilo mais pés no chão de Street Fighter e o espetáculo caótico da Marvel. Isto aqui resume a diferença na perfeição. A jogabilidade de Street Fighter está enraizada no chão, é focada na precisão, na técnica. Do outro lado temos o puro espetáculo. Não se pode ter o Capitão América ou o Homem de Ferro presos ao chão, pois não. Eles precisam de voar, de disparar raios e de encher o ecrã com caos glorioso. E esta frase resume tudo. Street Fighter é chão firme, Marvel vs Capcom é excesso, caos e espetáculo. É a diferença entre um duelo de artes marciais e uma batalha de deuses. Um é sobre a técnica no chão, o outro é sobre a liberdade caótica no ar. O sucesso desta fusão improvável deixa-nos com uma pergunta no ar, não é? Qual será o próximo grande crossover dos videojogos? A história de Street Fighter e Marvel mostra que, às vezes, basta um alinhamento perfeito de criatividade e oportunidade para o impossível se tornar real.